Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro dos campeonatos que estão em curso. O papo agora é o futebol paulista. Movimentações no mercado do futebol paulista até a data de 22/12/2022. Pode ser que quando esse vídeo suba, tenha mudado alguma coisa, tenha chegado alguém novo no seu time. Mas, até o prezado momento, pelas pesquisas que a gente vem fazendo, porque você confiar nas notícias que a galera coloca nessa época é complicado, porque tem muita especulação. E o canal aqui não é de especulação. Tá? É de fatos. Então a gente tenta pesquisar, olha em 2, 3, 4, 5 canais que cobrem um time, imprensa, falar da imprensa tradicional e ver aí se realmente bate o que a galera está falando, para não ficar aqui dando fake news, apesar do brasileiro adorar uma mentira, né? O brasileiro adora uma mentira. Mas o canal aqui não é e não vive de querer iludir ninguém, de especulação, beleza? Até porque o canal aqui é para falar de jogo, do jogo em si. Como não está tendo jogo, a gente tem que mudar um pouquinho para não deixar o canal parado até voltar os campeonatos. Então é sobre os times paulistas que a gente vai falar nesse momento. Então peço a você, meu amigo torcedor paulista e meu amigo torcedor brasileiro em geral, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 541512, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política e de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Vamos lá falar sobre os clubes paulistas, movimentação. Vamos aqui começar pelo Red Bull Bragantino. Porque a gente, São Paulo não tem SAF, né? Os clubes paulistas, nenhum estão na Série A, é SAF. Ah, o Bragantino, não. O Bragantino é diferente, tá? O Bragantino, para quem não sabe, existia um clube chamado Red Bull Brasil, quase que jogava, se eu não estiver enganado, as divisões de base, né? Acho que até sub-17, alguma coisa, sub-20, sei lá, alguma coisa assim. E a empresa Red Bull, né? Que eu acho que é da Áustria, acho que é Áustria, né? A Red Bull, acho que é Áustria. A Red Bull, se eu não estiver enganado, ela comprou a Associação Bragantino. Tipo, o Vasco criou uma SAF, mas tem a associação do Vasco que ficou, acho que, com uma parte, né, 20%, 30%, sei lá, e a 777 comprou outra. O Bahia continuou, Esporte Clube Bahia, associação, né, com 10%, e o futebol, 90%, foi o Grupo City que comprou. A Red Bull com o Bragantino é diferente. Não teve a SAF do Bragantino. De repente até vai fazer, ou já fez, sei lá. Mas na época, o Red Bull comprou o Bragantino todo, a associação. Tá? Então, é diferente. É diferente o modelo, né? Que foi feito com o Bragantino e o Red Bull. Por isso, Red Bull Bragantino. Bom, então vamos lá. O Bragantino, que teve um ano de 2022 decepcionante, mas também muito por causa da administração da Red Bull, que começou a se desfazer de alguns jogadores e contrataram jogadores novos, mas com a qualidade muito abaixo dos jogadores que saíram. Eu vou te dar um exemplo.
tá? Meu amigo torcedor paulista, meu amigo torcedor que está acompanhando o canal Resenha com Magalhães. O Flamengo aqui do Rio foi lá no Bragantino e comprou o Fabrício Bruno. Trouxe o Fabrício Bruno. O Flamengo tinha um jogador da sua base, bom jogador, que foi emprestado para o Bragantino. E se ele fizesse um determinado número de jogos, o Bragantino tinha que comprar. Isso aconteceu. Só que se você pegar o jogador que foi para o Flamengo, o Fabrício Bruno, e o jogador que o Bragantino ficou, que era do Flamengo, é bem mais novo que o Fabrício Bruno. Pô, mas na boa, apesar de eu gostar muito desse jogador, acho que é o Noga, se não estiver enganado, o Fabrício Bruno é bem melhor que ele. Então, teve algumas trocas que o Bragantino fez que deu uma caída, literalmente, no nível do time. Então o time precisa, Red Bull Bragantino precisa contratar para retomar uma linha que estava vindo legal, chegou até a final da Sul-Americana. Até porque a competição esse ano vai ser mais acirrada. O Botafogo está mais forte, o Vasco está montando um time agora com a 777, o Bahia que subiu tem o Grupo City, o Grêmio está se reforçando bem, o Cruzeiro, também a SAF, também está se reforçando, ou seja, o sarrafo deu uma aumentada, então o Bragantino tem que se reforçar. O Bragantino dispensou muitos jogadores, trocou de técnico, trouxe o português Pedro Caixinha, mas até o prezado momento trouxe o lateral Juninho Capixaba, do Fortaleza, que eu achei o Capixaba ia até para um outro time, sei lá, com mais expressão, juro que pensei, e trouxe o atacante Thiago Borbas. Bicho, o Bragantino vai ter problemas se ficar só nisso. O Bragantino vai ter problemas se ficar só com essas contratações. O Bragantino precisa de mais e o Bragantino tem que mudar um pouco o seu ponto de vista. O Bragantino tem que montar um time. Porque o Bragantino correu o risco de rebaixamento. Se o Bragantino ficar com essa ideia só de montar, pegar garotos para rodar os garotos e vender, o Bragantino vai cair para a Série B. Então, as contratações do Bragantino até agora não animam nem um pouco. Vamos lá aqui para o Santos. Santos que algumas temporadas aí ficou brigando para não cair. Resolveu, né, já há algum tempo, ajeitar suas contas. O Santos está tentando seguir, e na minha opinião, de uma maneira correta, seguindo aí os caminhos que alguns times bem administrados, times associativos que não precisaram virar SAF, porque hoje, ainda só vira SAF quem está com a corda no pescoço. Nenhum time saudável, que está legal, ainda virou SAF. Tá? Isso pode acontecer? Pode, mas o dia que isso acontecer, irmão, o sarrafo vai ser lá em cima. Né? Tu imagina um Atlético Paranaense virando SAF. Por exemplo, não tem dívida. Tu imagina virando SAF. Irmão, o sarrafo vai ser lá em cima para comprar o futebol do Atlético Paranaense. De um Flamengo. Até do Fluminense, né? Que está se equalizando. Então, por enquanto, SAF é só para quem está com a corda no pescoço. Apesar que o Bahia virou SAF, mas o Bahia não era tão endividado. Mas a torcida do Bahia fala que se não virasse SAF ia ficar muito endividado. Bom, não estou aqui para discutir, não fico o meu ponto de vista. Só virou SAF porque é mal administrado. O Santos é o que parece dos paulistas que está contratando mais. E, na minha opinião, realmente é o que precisa também mais. Acho que junto com o São Paulo, mas acho que o Santos ainda precisa mais. Quem precisa mais é o Bragantino. Tá? Tirando o Bragantino, vamos lá
para os outros 4. É o Santos. O Santos já contratou o Messias, zagueiro, que estava no Ceará, para compor o elenco. Tá? Trouxe o treinador, o Daí Helman. O Mendonça, atacante, que também estava no Ceará, muito bom jogador. Acho que chega para ser titular. O lateral, João Lucas, estava no Cuiabá. Aqui no Rio a gente conhece o João Lucas, porque ele jogou no Flamengo. O João Lucas, se eu não estiver enganado, ele foi do Bangu. Ele era do Bangu, foi pro Flamengo. Aí fez algumas partidas, mostrou qualidade, mas o Flamengo acabou emprestando ele. É bom jogador. O Dodge, ex-Fluminense, né? Volante que estava lá no Japão. E tem muita ainda especulação aí em relação ao Santos. Mas Santos trouxe jogadores interessantes. O João Lucas é interessante, o Dodge é interessante, o Mendonça. Então, cara, tá se reforçando de uma maneira legal o Santos para essa temporada 2023 ser menos complicado. E eu vou repetir o que eu falei, o Bragantino tem que se reforçar mesmo, porque esse Brasileirão 2023 vai ser doído a briga contra o rebaixamento. Vai ser doído a briga contra o rebaixamento. Então, tem que se reforçar. E por enquanto está aí com essas 5 contratações do Santos, mas eu acho que ainda vem mais aí para montar um elenco legal o Santos. Vamos aqui para o São Paulo. São Paulo que está fazendo uma faxina, né? Tá saindo um monte de jogador, o Nicão foi pro Cruzeiro, o Reinaldo saiu, o Miranda saiu, tá fazendo uma faxina generalizada. Mas o São Paulo tá fazendo uma faxina, mas tá saindo mais do que chegando. Chegou o Wellington Rato, disputado por um monte de time aí, mas o Wellington Rato é um bom jogador, mas eu vi alguns tratando o Wellington Rato como se ele fosse o Messi. Então, menos, é um bom jogador, mas para por aí, tá? Pode se tornar um grande jogador? Até pode, mas nesse momento é um bom jogador, que vai ajudar, e eu não vejo o Wellington Rato chegando no São Paulo, sendo titular de cara. Talvez, pelo que o Rogério Ceni queira, ele seja o titular, mas não vejo que o Wellington Rato chegou, esse é o titular. Não vejo. Trouxe o Pedrinho, atacante que estava lá no Locomotive, o goleiro Rafael, que estava no Atlético Mineiro, renovou com Rafinha, com Gabriel Neves, mandou um monte, saiu um monte aí, e tem um monte de especulação, né? O volante Jair, que está lá no Atlético Mineiro, o David, o atacante, que está no Internacional, que foi de Fortaleza. Tem um monte de especulação no São Paulo, mas até agora o São Paulo contratou, pelas pesquisas que eu fiz aí, 3. Tem outros engatilhados, mas ainda não falaram nada, então eu não vou ficar aqui de especulação. Então, Wellington Rato, Pedrinho e Rafael. Para a reformulação que o São Paulo está querendo fazer, é pouco. Precisa de mais. Precisa de bem mais do São Paulo do que essas contratações. Vamos aqui para o Palmeiras. O Palmeiras ainda não contratou ninguém. Estava renovando aí essa situação do Dudu, perdeu o Scarpa, pode perder, já perdeu não, o Jorge não estava jogando, então cedeu o Jorge emprestado ao Fluminense, mas renovou com o Veiga, com o Rony, com o Mike, com o Luan, com o Lomba, tá renovando aí com o Dudu, saiu alguns jogadores aí, está negociando, quem sabe, com o Claudinho. Seria uma grande reposição ali para o lugar do Scarpa, seria uma grande contratação. Mas eu vou te falar o seguinte, o Palmeiras, eu não vejo o Palmeiras, neste momento, com desespero para contratar. Vamos lá. O que o Palmeiras tem nesse início de ano, torcida do Palmeiras? Tem o Campeonato Paulista e tem o jogo contra o Flamengo, né, da Supercopa do Brasil aí, para coisa e tal. Só que o adversário do Palmeiras, o Flamengo, também não contratou ninguém, apenas o treinador.
Então é o time de 2022 de Palmeiras e Flamengo que vão se enfrentar. Então para esse jogo, não, o Palmeiras não precisa contratar ninguém. O Flamengo também se reforçou. Se tivesse um Mundial de Clubes, igual o Flamengo tem, alguma coisa assim, eu até entenderia. Mas o Palmeiras não tem. Então, para esse início, sinceramente, o Palmeiras tem um time montado, é o mesmo treinador. Pode perder um ou outro jogador aí a mais, de repente o menino que estão falando que pode ir para o Bahia, pode não sei para onde aí. Mas continua com um time muito forte. É o atual campeão brasileiro. Eu sei que a torcida quer a contratação, acho que até precisa de algumas contratações pontuais, principalmente ali naquela função do Scarpa, mas conseguir trazer o Claudinho vai suprir com certeza essa ausência. O Palmeiras não contratou, a torcida quer, mas o Palmeiras não está desesperado, o Palmeiras tem um time montado, tá? Então, não contratou e também não tem desespero, tem que esperar oportunidade de mercado. E acho que o mais importante é renovar com todo mundo, principalmente com o Dudu, fazendo mais ou menos o que o arquirrival aqui do Rio está fazendo, renovando com a galera e depois com oportunidade de mercado aí e jogadores pontuais. Porque o Palmeiras também chegou num patamar que não dá para você contratar qualquer um para jogar no Palmeiras. Você vai contratar qualquer um, vai jogar dinheiro fora. Você tem que contratar um jogador que você sabe que ele pode render. Ficar apostando é muito complicado, ficar jogando dinheiro fora. Ninguém está rasgando dinheiro. Então, o Palmeiras tem que ir tacada certa. Então, tem algumas especulações aí. Eu acho que o Palmeiras vai contratar sim, vai se reforçar, mas de repente, mais para janeiro ali, ou mais para o final da janela europeia, que aí começa alguns times ver que não vai conseguir vender, aí facilita alguns bons jogadores, aí acaba vindo aqui para o Brasil. Tem muito clube fazendo isso, inclusive o outro arquirrival. O arquirrival do Flamengo, do Flamengo está fazendo isso com o Gerson, vai esperar a janela, e o arquirrival do Palmeiras em São Paulo também está fazendo isso, que é o Corinthians, que a gente vai falar agora. O Timão está numa especulação aí pelo Coutinho, né? Então a especulação aí pelo Coutinho e talvez faça a mesma coisa, espere a janela fechar, o Aston Villa vai ver lá que ninguém quis o Coutinho quer vir para o Brasil, facilita para o Corinthians. Então talvez essas contratações de peso, tanto do Palmeiras quanto do Corinthians, venha no final da janela europeia, porque aí facilita as coisas. Então, falando de Corinthians, tem a especulação aí do Coutinho. Mas o Palmeiras colocou o treinador Fernando Lázaro, né? Porque o Vitor Pereira acabou saindo, e contratou, na verdade, onde é o Romero, o atacante que já foi do Corinthians, agora voltou, e o Matheus Bidu, que é um lateral do Guarani. Dispensou, se desfez de muito jogador. Matheus Vidal foi para o Cruzeiro. O Bruno Melo parece que não ficou, tá voltando para o Fortaleza. O Ramiro saiu, o Avelar. Ou seja, muitos jogadores indo embora. Alguns jogadores com a média de idade acima tem que ser reavaliado e tem que dar jogadores mais jovens, né, para o seu próximo treinador, até para não ter um problema no elenco, de ficar um elenco com a qualidade muito alta. Mas até o prezado momento, o Corinthians também contratou pouco para a temporada de 2023. Talvez esteja esperando realmente essa janela para fazer uma contratação de peso e contratar alguns jogadores para compor o elenco. O Corinthians tem um bom time, ficou provado isso, chegou à final da Copa do Brasil, não foi campeão por detalhes nos pênaltis, mas poderia ter sido. Então também tem um bom time, mas precisa dar uma reforçada. Então, em São Paulo, o time que mais se mexeu foi o Santos, e é justamente o time, na minha opinião, junto com o Bragantino, que mais precisa.
Bragantino precisa muito, o Santos também precisa, está se mexendo, o Bragantino pouco, o Santos está se mexendo muito. O São Paulo dispensou muitos jogadores, quer dar uma reformulada, mas ainda contratou pouco o São Paulo, para o que o Rogério Ceni quer fazer pelas dispensas. São Paulo ainda contratou pouco, o Palmeiras não contratou ninguém, mas também o Palmeiras já tem um time formado, o atual campeão brasileiro, com o que tem o Palmeiras, dá para começar o ano, sem problema nenhum. Fazer uma ou outra contratação no final da janela, no meio da nossa temporada. Quando abrir outra janela, o Palmeiras pode ir no mercado e reforçar mais pro final da temporada. E o Corinthians precisa reforçar, mas também está reforçando pouco. Ou seja, está se movimentando São Paulo, mas quem está se movimentando mais, em algumas contratações interessantes, é o Santos. Vamos aguardar o início da temporada para ver como fica. Mas até o início da temporada, a gente ainda fala mais sobre os paulistas. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!